Capítulo 5. Sentindo a frequência original. Fazendo de meu braço travesseiro, realmente gosto de mim sob a lua enevoada. Yosa Buson. Lisa, que se recupera de um tratamento de câncer, contou-me que estava lendo na cama quando percebeu que seu corpo estava vibrando, não com a ansiedade estressante, nem o zumbido elétrico que tantas vezes a atormentaram durante seu processo de cura, mas sim de êxtase. Seu corpo entrara em êxtase. Não havia razão para isso. Ele simplesmente entrara em êxtase. Ela direcionou sua percepção para aquele estado único de sensibilidade, fundindo-se com a energia tranquila e feliz, e simplesmente desfrutou daquilo que seu corpo estava fazendo, por conta própria. Que força terapêutica tremenda é esta, pensou ela. Como podem o câncer, uma sinusite, ou mesmo um arranhão existir numa realidade tão extasiante? Se meu corpo sabe fazer isso, como é que fiquei doente? Para começo de conversa. Naquela noite, ela descobriu que amava a própria energia, que a verdadeira Lisa tinha algo de muito belo e nutritivo que lhe dava vontade de deleitar-se consigo mesma, de sentir para sempre a própria essência. Ela me disse que naquela noite ficou acordada horas a fio, entregue à sensação da comunhão de seu corpo consigo mesmo. Segundo relatou, esse estado foi tão memorável que ela pode facilmente recriá-lo sempre que pensa nele. Você também tem uma vibração impressionante assim dentro de si, uma ressonância que transmite o amor, a verdade, a abundância e o regozijo da alma. Ela borbulha em suas entidades quânticas, serpenteando por suas células e tecidos para encher o espaço ao seu redor. Ela está sempre ali e mantém a coerência infalivelmente. Ela é a frequência original, a vibração da alma que se expressa por meio do nosso corpo. Eu a chamo de frequência original porque a experiência que ela transmite é o que há de mais próximo do céu na Terra que podemos almejar. Nossa frequência original funciona como uma bússola. Quando sintonizamos essa vibração pessoal, que flutua diariamente, com essa essencialíssima energia de frequência naturalmente alta, a vida se estabiliza e se desenrola com sorte, sentido e satisfação. Quando nos centramos em nossa frequência original, como Lisa, nos sentimos fantásticos e amamos tanto a vida e a nós mesmos que ficamos sem saber como conseguíamos viver de qualquer outra maneira. As ideias e respostas que provêm de sua frequência original são sempre certas e promovem a expressão de sua alma. Realmente, é um tanto chocante pensar que podemos perder nossa frequência original em meio ao rebuliço da vida. Mas isso acontece frequentemente. Às vezes, como no caso de Lisa, essa frequência original se impõe espontaneamente. Porém, o mais comum é precisarmos procurá-la, convidá-la e fundirmos-nos com ela. Aprender a encontrar nossa frequência original, entregarmos-nos a ela e compartilhá-la é o segredo para transformar a vida e entrar na era da intuição. Devemos começar a nos ver como uma alma com um corpo, em vez de um corpo com uma alma. Wayne Dyer. Você chegou a um momento mágico de virada. Vimos depurando nossos hábitos emocionais prejudiciais e aprendendo a elevar a frequência de nossa vibração pessoal. À medida que atingimos o crescendo dessa fase de depuração do processo de transformação, a vida pode tornar-se intensa, caótica e, às vezes, sem solução. O que é velho não funciona. Talvez nos sintamos sacrificados, sem imaginação e incapazes de seguir em frente. Mudamos a ênfase apenas o bastante para ver com amor, em vez de medo, a antiga realidade se desestabilizar e a nova realidade da alma começar a raiar. Nesse momento, a vida pode funcionar mal e talvez tenhamos de abrir mão de metas, posses, pessoas ou partes de nosso estilo de vida. Talvez percamos aspectos inteiros de nossa identidade, da motivação, do rumo e dos hábitos confortáveis. É importante não recair em mais reações de lutar ou fugir. O que na verdade está acontecendo é que a alma está dizendo: você não é mais esse velho eu limitado. É hora de descobrir quem você realmente é e o que pode fazer. É aí que a fênix ateia fogo a si mesma e misteriosamente se transforma em ouro. É aí que deparamos com a escolha de quem realmente desejamos ser. Não tenha medo do estranhamento que sente. O futuro precisa entrar muito antes de acontecer. Espere apenas o nascimento, a hora da nova lucidez. Rainer Maria Rilke. O que
Achamos de nossa nova identidade? Será que deveríamos ser como nosso herói preferido? Não devemos nos preocupar. Não precisaremos imitar ninguém porque essa nova identidade será só nossa e se encaixará com perfeição. Só que não a encontraremos fora de nós mesmos. A resposta está codificada em nossa frequência original, e se vivermos nela, essa nova identidade se desenrolará como uma folha nova. Enquanto o mundo exterior racha e desmorona, interiormente nos reconstruímos e nos renovamos. A infraestrutura interior invisível está quase pronta. O momento mágico de virada no processo de transformação ocorre quando paramos de prestar atenção ao antigo mundo, com todo o entulho e movimento frenético, e nos concentramos inteiramente em como a alma pode recriar tudo. O desafio aqui é que, desse ponto de vista, dentro do movimento frenético, parece que, se pararmos ou cedermos, perderemos tudo, cairemos num vazio e talvez fracassemos e morramos. Evidentemente, esse é o ponto de vista louco e desesperado do ego, não o da alma. Quando parece que estamos diante do vazio, na verdade estamos prestes a reencontrar-nos, e de uma maneira nova e melhor. É hora de relaxar e entregar-se. Compassivamente, a vida nos dá um elo de conexão, uma fase entre o velho e o novo. Como um navio atravessando o canal do Panamá, também passaremos pelas eclusas da consciência, passando gradualmente de um nível inferior para um superior. Para viver esse período, o que temos que fazer é relaxar. Não é preciso saber tudo o que o futuro será, nem como a transformação vai funcionar. É possível expirar, preocupar-se menos com as circunstâncias externas e parar de fazer qualquer tipo de pressão. Não devemos a ninguém uma descrição das preferências e antipatias, sucessos e fracassos ou planos para o futuro. Podemos ser como um cão ou gato, perfeitamente reais, perfeitamente felizes e perfeitamente indefinidos. Somos uma força misteriosa que olha através de 2 olhos líquidos e belos e se irradia de um corpo que vibra feliz. Podemos ser nós mesmos, sem manter um ego. Não vamos simplesmente fazer puff e desaparecer se nos entregarmos. Certamente enfrentaremos momentos, quando os términos se avizinharem, em que o ego acionará vários tipos de artimanhas para manter-se no controle. A ideia de fazer uma pausa e deixar os campos ficarem inativos por algum tempo suscita protestos como: mas eu não posso parar. Se não fizer tal coisa, ficarei só. Tenho contas a pagar e gente que depende de mim. E, desse jeito, vou mergulhar de cabeça sem saber nadar. O ego nos convencerá a voltar para um antigo emprego, que já não aguentamos, só por segurança, ou a adotar a vítima sofredora e sem controle como nova identidade. O ego sempre pintará a entrega como uma situação em preto e branco, na qual ambas as opções trazem sofrimento. Ou me sacrifico fazendo algo que já não é certo para mim, ou sacrifico tudo o que tenho, caindo no vazio. Entregar-se é simplesmente uma volta ao ser. Quando bem feito, é centramento. Entregar-se não é sacrificar-se nem gerar inatividade. É simplesmente voltar ao ser. É a mudança de um foco impositivo na ação e nos resultados para um estado mais suave e intuitivo, no qual você fica com o que está com você no momento, percebendo-o e apreciando-o. É passar do ruído ao silêncio. Quando bem feito, entregar-se é centrar-se e sempre leva a sua frequência original. Quando você para e se entrega, isso não significa uma perda. Para passar a fase de repouso e amadurecimento entre o velho e o novo, não é preciso parar tudo. E também não é preciso demorar muito. É preciso sentir a pureza da pausa, algo que pode ocorrer em instantes, num dia ou numa semana. A alma só precisa da oportunidade de emergir num espaço limpo para começar a impregnar a vida a ponto de podermos de fato senti-la. Não adianta parar e dizer com impaciência: quanto tempo isso vai demorar? Margaret desenvolveu recentemente uma doença que requer muitos cuidados. Seus pais morreram pouco tempo atrás, deixando-a encarregada do espólio. Não há mais comunicação em seu casamento. Ela abandonou sua arte porque não tem mais onde pintar, e suas incursões no terreno da cura não estão atraindo muitos clientes. Ela se sente presa e deprimida. Quer uma mudança, mas não sabe por onde começar. Sua casa é cheia de objetos de arte, fetiches e coleções incríveis, mas são tantas coisas que é difícil mantê-las limpas.
E está tudo coberto de pó. Seu jardim está maltratado, infestado de ratos. E os vizinhos derrubaram a cerca do terreno dela, e não fazem nem menção de querer consertá-la. A vida dela está confusa porque seu ego está tentando evitar entregar-se e enfrentar um medo subconsciente. Ela esqueceu sua frequência original na complexidade de sua vida. Quando nos sentimos cheios e entulhados, muitas vezes é porque não estamos inteiramente em nós, e então os outros invadem esse espaço para tentar nos encontrar. Sugeri a Margaret que, primeiro, procurasse tirar de si a pressão, fazendo uma pausa no seu diálogo interior, que repetia variações de não posso, preciso e devo. Na serenidade, ela reencontraria seu eu generoso, divertido e criativo. Abriria algum espaço, veria o que poderia surgir desse lugar mais agradável e faria apenas essas coisas durante algum tempo. Na verdade, ela poderia imaginar-se como um colchão de espuma, daqueles que têm memória, voltando lentamente à sua verdadeira forma. Sugeri também que ela esvaziasse uma sala e ficasse com a amplidão e as paredes vazias, visse quais os sentimentos e problemas subconscientes que viriam à tona, e só depois decidisse que objetos traria de volta. Mas eu não tenho onde guardar mais nada. A garagem já está cheia de caixas. Nossa conversa terminou sem que ela entendesse bem o que eu tinha dito, já que não havia uma relação direta com seus problemas concretos. Ela me telefonou vários dias depois para dizer que estava ansiosa e não conseguia dormir. Ficou evidente que seu ego havia transformado minhas sugestões anteriores em obrigações, e que ela se sentia injustiçada. Margaret me ouvira negar a ideia de que ela, na verdade, queria trabalhar com cura, e não com arte, ideia que tinha levado a sério depois que outros terapeutas lhe disseram que ela teria que ser uma agente de cura, e tinha ideias específicas quanto àquilo com que uma pessoa que trabalha com a cura deveria parecer-se, com base nos agentes de cura que vira. Aí estava um problema cuja significação tinha sido em grande parte escondida por outros problemas que ela descrevera. Sob a questão de ser uma agente de cura, estava a verdadeira questão. Margaret não estava se concedendo o direito de fazer o que ela queria. Ela havia vivido de acordo com os exemplos e vereditos de outras pessoas, tomando conta dos outros e sendo desprendida, em vez de celebrar sua originalidade de uma maneira egoísta. Ela se sentia lesada e sacrificada, e pairava diante de um medo primal da aniquilação se parasse de colocar os outros em primeiro lugar. Sugeri mais uma vez que ela desistisse das imagens e ideias do que sua vida deveria ser, voltasse a só ser e agisse espontaneamente a partir dali, concedendo-se o direito de dar vazão às suas novas curiosidades e desejos um de cada vez. Então sua própria forma de ser uma agente da cura surgiria, se quisesse, surgir, e poderia se basear na arte, no ensino e na música, as coisas pelas quais ela sempre se interessara. Mas primeiro, ela precisava parar com seu antigo padrão e voltar à sua frequência original. Quando crio com o coração, quase tudo funciona. Quando crio com a cabeça, quase nada. Marc Chagall. É difícil entender que um avanço possa ter relação com ser quando se está em meio ao impulso que busca ação e resultados. As soluções aparentemente precisam relacionar-se mais com fazer, ter. Se eu tivesse outros vizinhos, se eu ganhasse mais dinheiro, se eu conseguisse ter clientes suficientes. O ego quer um plano estratégico completo, dividido em 10 etapas bem definidas, para ser concluído em uma semana. Entretanto, se não colocarmos o ego em pausa, a magia da alma não pode acontecer. A frequência original aflorará, assim que pararmos de prestar atenção ao que não vibrar em harmonia com o eu mais infantil, alegre e curioso. Começaremos a senti-la assim que voltarmos o pensamento para qualidades próprias da alma. Ela estará à espera quando pararmos. Ela está no silêncio e nos encontrará na metade do caminho, quando formos em sua direção. Quando e como entrar na frequência original. Encontrar a frequência original realmente é o grande momento de virada no processo de transformação. Este é um dos segredos mais bem guardados na vida. Quando uma pessoa acha que está caindo no vazio, na verdade está voltando a si, aquilo que acha que vai estar vazio, na verdade está cheio. Quando para o velho, o novo imediatamente começa. É quando o pânico e a complexidade atingem o ápice, quando se está usando de força de vontade para controlar a si e a vida, que diversas coisas precisam acontecer. 1. Devemos apertar o botão de pausa
e suspender o diálogo interior. Sair do estado mental que anuncia "tenho um problema" a passar a sentir o menor indício de prazer que detectarmos. 2. Devemos entrar mais fundo no corpo, acalmarmos-nos, escutar o silêncio, irradiar a energia para fora e ocupar mais espaço. Estamos em casa. 3. Devemos nos concentrar em qualidades da alma, como alegria, sinceridade, inocência e criatividade espirituosa. Procurar e sentir a vibração nuclear, a frequência original, que existe desde que éramos um bebê radiante. Pensar naquele eu que amamos, o modo como nos sentimos quando estamos amorosos, felizes e generosos. Mergulhar no prazer do próprio ser, deixar que a frequência original impregne cada parte de nosso corpo, emoções e mente. 4. Quando estivermos plenos de frequência original, imaginemos que ela seja um tom. Na imaginação, entremos em consonância com o tom do próprio diapasão e deixemos que as ondulações da frequência original se irradiem por nós e pelo campo que nos cerca. Ofereçamos ao mundo livremente. 5. Imaginemos que a frequência original está se reprogramando e treinando novamente nossas células enquanto desfrutamos dessa experiência. Quando algo de novo e autêntico surgir do espaço aberto e tranquilo, será algo que combina com nossa frequência original. Independentemente de ser uma emoção relacionada a questões mais profundas, uma curiosidade, ideia, oportunidade ou pessoa, aceitemos esse convite e dediquemo-nos inteiramente a ela. No caso de Margaret, centrar-se na frequência original poderia facilmente trazer-lhe soluções para as preocupações mundanas. Mas esse não é apenas mais um período comum de prisão e inação. É uma oportunidade de entregar-se e renascer. Ela está bem no meio da transformação de uma antiga realidade e identidade em uma vida nova e ilimitada. Isso também é verdade no seu caso, pois este é o momento da transformação na Terra, quando é possível desfazer-se de todos os hábitos restritivos. Se encararmos as épocas de crise como oportunidades de promover melhorias permanentes, só faltará imaginar o que é possível e optar por correr atrás da concretização. Há ocasiões em que precisamos abrir espaço 1, 2, 3 vezes. Às vezes, talvez por causa da nossa teimosa identificação com o sacrifício e o sofrimento, a sequência anterior precisa ser repetida várias vezes para que uma nova realidade baseada na alma se instaure. Certa feita, pedi a um brilhante astrólogo que fizesse uma leitura de meu mapa, e ele fez diversas declarações categóricas e definitivas acerca de meu futuro, entre as quais: sua mãe morrerá neste outono, e você jamais se casará, e caso o faça, será um casamento infeliz. Voltei para casa em choque, e fiquei tão mal que acabei chorando. Resolvi meditar para acalmar-me, e na meditação tive uma visão. O futuro alarmante que ele descrevera se espalhava à minha frente até perder-se na distância, saindo de mim como uma grade de linhas de neon verde que ondulavam suavemente num fundo negro, como os modelos geralmente são mostrados na computação gráfica. Os acontecimentos negativos brilhavam em diversos nódulos. Percebi que, só em contemplar aquilo, estava investindo energia na visão e aumentando sua força vital, contribuindo assim para que aquela realidade se tornasse fato. Quanta perda de tempo! Naquele momento, toda a grade de linhas, meu potencial futuro, girou meio grau e desapareceu completamente. Agora só havia um aveludado espaço negro, estendendo-se até o infinito, servindo de apoio para mim. Ele era perfeitamente silencioso e tranquilo. Girei meio grau outra vez, e as linhas, com seu potencial negativo, reapareceram. Voltei a girar meio grau, e novamente, espaço. Permaneci com a experiência do espaço sem fim, que era muito mais agradável que o futuro terrível que fora jogado em cima de mim como um balde de água fria. Certamente era um pouco estranho não ter futuro, não ter um plano, mas percebi que aquela sensação estranha na verdade era liberdade. Vi que jamais havia sentido liberdade antes, embora sempre tivesse lutado por ela, e que se tentasse criar meu futuro com minha mente limitada, ele acabaria sendo uma coisa medíocre. Eu sabia que minha vida surgiria do negror aveludado sem limites se eu permanecesse no prazer, com uma expectativa positiva e fé na bondade. Assim, nos meses seguintes,
Sempre que percebia que estava na grade verde, tendo pensamentos negativos, girava aquele meio grau e deixava que meus planos e minhas capas, inclusive os positivos, voltassem a dissolver-se no espaço. Praticava ser ampla, em vez de entulhada. Minha mãe não morreu naquele outono. Na verdade, ela se curou milagrosamente de um câncer que apareceu de repente, e até hoje, muitos anos depois, ainda é uma das pessoas mais positivas e vitais que conheço. Eu logo me recuperei das feridas de antigos relacionamentos, visitei países que nunca pensei conhecer, e minha criatividade seguiu novos rumos. E o mais importante, estava em paz. Saber o que você prefere, em vez de dizer humildemente amém ao que o mundo lhe diz que prefira, é manter sua alma viva. Robert Louis Stevenson. Você amadurece naturalmente como a fruta na árvore. Aconchegados na frequência original, temos uma experiência muito precisa e clara de estar com a vida como ela é. E nisso está a verdade simples que nos liberta. Conscientizamo-nos de que estamos refeitos, que uma parte mais profunda está explorando todas as superposições, ou múltiplas opções de realidade, de que dispomos no estado ondiforme, instituindo novas experiências, mas a mente não precisa saber disso. As formas de nossa vida podem ou não se dissolver quando desviamos a atenção delas, a depender de a alma as exigir ou não. Elas podem se dissolver e reaparecer depois, numa versão atualizada. A questão é que precisamos de nós mesmos. As formas se resolverão sozinhas. Às vezes, basta um mergulho momentâneo no lago da alma. Em outras, são necessários alguns dias de inatividade e até alguns meses ou anos de busca um tanto sem rumo. Às vezes, só precisamos parar de gerar estática negativa e ligar-nos mais profundamente ao que temos. A vida nunca para completamente. Eu achava que os frutos de meu novo limoeiro anão seriam sempre verdes e duros. Mas, como num passe de mágica, na estação certa, os limões ficaram redondos e sumarentos, e a polpa ficou mais macia. Não posso apressar sua maturação. Eles estão usando o tempo a que têm direito, cumprindo seu potencial como só eles sabem. Com a frequência original, não é preciso força de vontade para ir em frente. Se acompanharmos o fluxo de nossa onda, libertando-nos do que o ego diz serem as únicas opções e mantivermos presença integral, esse momento de amadurecimento, a princípio, parecerá alívio. Então nos sentimos plenos, como uma criança. Perderemos a noção do tempo, tendo simultaneamente o prazer de uma coisa que se prepara para nascer. Podemos perceber que a hora do nascimento ainda não chegou, mas que, quando isso acontecer, será maravilhoso. Há uma confiança em que a alma faça um grande trabalho, fornecendo o que é preciso. Finalmente, quando menos esperamos, o fruto se solta da árvore e surge uma surpresa, uma grande ideia, plano, oportunidade ou ato instintivo, um fato ou pessoa útil. Seu potencial é ilimitado. Quando contemplamos a ideia de renovação, vale a pena lembrar que, à medida que crescemos e libertamos o ego da necessidade de uma identidade especial, ficaremos mais livres para utilizar o manancial de conhecimento e experiência de todas as vidas, já vividas na Terra, todas as experiências que as almas têm em outras dimensões e todas as superposições possíveis da realidade quântica. A identidade, e portanto a criatividade, de fato é ilimitada. O que volta depois da entrega pode ser um milagre, algo com que talvez não consigamos nem sonhar agora. Devemos manter vivas a imaginação e a fé infantil, pois assim é que reconheceremos o que quer tornar-se realidade. Descubra qual a sensação de estar em seu corpo. Como eu disse antes, para descobrir a frequência original, é preciso concentrar-se inteiramente no corpo, fundir-se com ele e sentir o que realmente está acontecendo. A razão é que a alma, e assim, a frequência original, está impregnada em todo o corpo, e se a mente não estiver nele também, não reconheceremos conscientemente a sensação de alma. Portanto, ela não terá realidade. Porém, há um problema, que se deve à tendência de o corpo ressoar, como um diapasão, e mudar a própria vibração, conforme as frequências do ambiente. Embora sempre esteja presente, a alta frequência original da alma pode ficar temporariamente camuflada por diversas vibrações baixas, como as da preocupação, pânico, inveja, raiva ou exaustão mental.
Quando a vibração do corpo fica caótica pelo excesso de vibrações distrativas da superfície, a mente tende a saltar e projetar-se em outros lugares e épocas, ou simplesmente se desorienta e nos dá um branco. Quando há estímulos demais ou as vibrações são baixas e negativas, como quando não fazemos o que amamos, ficamos presos a hábitos emocionais prejudiciais, doentes ou com dor, ou poluímos o organismo com drogas e alimentos nocivos. O corpo simplesmente deixa de ser um lugar confortável. Todo mundo provavelmente identifica quando alguém está fora do corpo, com aquele olhar vago de não há ninguém em casa, quando parece reagir automaticamente ou faz as coisas por fazer, sem envolver-se plenamente. Quando as pessoas estão fora do corpo, não dá para senti-las, e talvez isso gere ansiedade. O que esse cara vai fazer agora? Parece que esse carro está sem motorista. Não é raro sairmos de nosso corpo. Experimentemos sorrir e olhar no olho do caixa na próxima vez que formos ao mercado e vejamos como ele volta ao corpo e entra em contato. Então, qual a verdadeira sensação de estar no corpo? Quase todos nós achamos que temos um corpo, que ele está em algum lugar abaixo de nós fazendo alguma coisa, fazendo o coração bater, bombeando sangue, digerindo a comida. Mas estar realmente no corpo a ponto de tornar-se esse corpo e conhecer o mundo desse ponto de vista é outra coisa. Quando estamos no corpo, somos como um animal. Estamos no mesmo nível que a vida. Temos dela uma experiência direta e com o mundo, uma relação viva. Reagimos imediatamente às situações, sem uma pausa para analisar nem comparar, e nos colocamos sincera e plenamente em cada ato. Ficamos tão dentro. Do momento que podemos expandir-nos e contrair-nos instantaneamente, ir para a direita ou para a esquerda, e ajustar o nível de energia para adaptar-nos perfeitamente às circunstâncias. Algumas pessoas chamam isso de estar em sintonia consigo mesmo, ou estar em forma. Quando estamos inteiramente no próprio corpo, os olhos brilham, comunicamo-nos instantaneamente, somos de todo convincentes, e se também estivermos em nossa frequência original, o corpo transmite às pessoas uma sensação de segurança, cura e confiabilidade. Nunca somos mais profunda e essencialmente nós mesmos do que quando estamos imóveis. Eckhart Tolle. Acalme o corpo para sentir a frequência original. Quando nos concentramos em nosso corpo e fazemos do centro do aqui e agora a sua morada, às vezes percebemos uma vibração superficial, como um zumbido desagradável, se estivermos sentindo ansiedade ou dor, ou se a mente e as emoções estiverem aceleradas. À medida que nos fundimos ainda mais com o corpo, talvez encontremos mais vibrações superficiais, com texturas energéticas ásperas como lixas, pegajosas como cera, secas como cinzas, frias e úmidas como argila, ou irritantes como um choque elétrico. Prossigamos, buscando detectar vibrações ainda mais sutis. Mesmo que pareça que não vamos conseguir sentir nada, mergulhemos mais fundo e continuemos atentos. Descobriremos que os nervos estão formigando e que as células estão vibrando. O corpo está tratando de se manter saudável. Se prestarmos mais atenção, poderemos até ouvir o tom feliz e saudável do corpo. Acalmar deliberadamente o corpo nos ajuda a contornar mais depressa as vibrações superficiais distorcidas. Muitas vezes, isso é apenas uma questão de sair da percepção verbal, analítica e linear do hemisfério esquerdo do cérebro, passando ao hemisfério direito e à percepção artística, intuitiva e voltada para a beleza. A energia se torna mais suave e se abre. Ela é mais relaxante. Às vezes, também, acalmamos o corpo e elevamos a vibração pessoal quando realizamos movimentos contínuos, ritmados, andando, correndo, fazendo tai chi, nadando ou pedalando. Além disso, realizar atos repetitivos, como balançar-se, dar tapinhas no corpo, respirar conscientemente, recitar mantras, remar ou tocar tambor, também funciona como calmante. Experimente isto. Entre ainda mais fundo em seu corpo. Neste exato momento, você tem uma oportunidade de ser. Concentre-se no interior de sua pele e esqueça que existem coisas como passado e futuro. Isso, bem aqui, é fascinante. 1. Diga a si mesmo: neste momento e neste corpo, estou 100% presente. Sinta o que isso significa e alinhe-se com essa afirmação. 2.
Baixe o volume de seus pensamentos como se ajustasse o volume de um rádio. Logo você escutará o transbordamento do corpo, que pode soar como um sino, um ruído branco ou um zumbido estável. Imagine algo mais profundo por trás ou através do zumbido do corpo. Entre no silêncio de seu âmago, que está ali sempre, a despeito de qualquer ruído físico. 3. Imagine-se no centro de sua cabeça, olhando para fora por trás dos próprios olhos. Nesse ponto mais central existe um diamante minúsculo e brilhante, que emite uma luz transparente que se irradia por seu cérebro, deixando a mente num estado neutro de observação. 4. Imagine-se olhando para fora de dentro desse diamante. Ele pode percorrer seu corpo como um minúsculo disco voador. Deixe que ele voe até sua garganta e... pare lá. Veja o mundo desse ponto. Sua cabeça está acima de você agora. Em seguida, voe até o meio de seu peito, perto do coração, e pare lá. Olhe para o mundo. Parte do corpo está acima e parte está abaixo de você. Você está centrado no meio. 5. Agora, voe para a base da coluna e pare lá. Veja o mundo desse ponto. Você está bem mais perto da energia da Terra. A mente do cérebro está bem acima. E o corpo entende outros corpos diretamente, sem precisar da linguagem. 6. Experimente. Voar para diversos lugares de seu corpo e sentir as vibrações do arco do pé, do joelho, da ponta do dedo indicador, da base da língua, do centro de uma vértebra, do coração, do diafragma. À medida que for assumindo esses diferentes pontos de vista, você perceberá que vê o mundo de uma determinada maneira, que há um certo tipo de percepção inerente a cada lugar. Alguns deles são incrivelmente silenciosos e sábios. 7. Volte ao centro de sua cabeça, abra os olhos e caminhe um pouco, prestando atenção ao ambiente da seguinte maneira. Perceba apenas cores, formas, texturas, temperaturas, odores e ruídos. Não rotule nada. Apenas permaneça na experiência direta, fluindo de uma impressão a outra, como faria um animal. 8. Mais tarde, experimente fazer uma atividade que priorize um ou dois de seus sentidos. Ponha música para tocar e dance na sala. Faça uma bebida com frutas frescas e beba-a lentamente. Observe o prazer de seu corpo e atente para como ele se sente. Exatamente. O coração é a chave da frequência original. Talvez a maneira mais calmante de descobrir a frequência original seja ativar a percepção do coração e dar atenção amorosa ao corpo e à situação à mão. Um meio rápido de fazer isso é deixar que a vida seja como é, optar por encontrar a sanidade da alma em uma experiência imediata e lembrar-nos de como gostamos de nos sentir quando estamos no máximo da generosidade, gentileza e desprendimento. Seja assim diante do momento e de tudo o que ele abarca. De algum modo, tudo está em perfeita ordem. Deixe que a finalidade se revele a você. Seja receptivo. A frequência original e o campo eletromagnético do seu coração. Num artigo publicado na edição do inverno de 2005 da revista Shift, do Institute of Noetic Sciences, Colin McCarthy, Raymond Trevor e Dan Tommasino falaram do campo do coração em nosso corpo. Eles afirmaram que o coração gera o campo eletromagnético rítmico mais forte e extenso do corpo. A amplitude desse campo é 60 vezes maior que o do cérebro, e ele permeia cada célula e pode ser detectado a metros de distância do corpo. As emoções negativas, como a raiva e a frustração, estão associadas a um padrão irregular, desordenado e incoerente dos ritmos cardíacos. As emoções positivas correlacionam-se a um padrão regular e coerente. Além disso, quando mantidas por algum tempo, as emoções positivas aparentemente dão origem a um modo de agir característico, que chamamos de coerência psicofisiológica. Esse modo se caracteriza por uma maior eficiência e harmonia na atividade e nas interações dos sistemas do corpo, bem como por uma redução do diálogo mental interior, menor percepção do estresse, maior equilíbrio emocional e maior lucidez mental, discernimento intuitivo e desempenho cognitivo. Tem sentido pensar que quando as vibrações do coração são coerentes, o corpo, a mente, as emoções e a alma estão em harmonia, ou talvez em oitavas da mesma frequência.
Sua frequência original. Já vi que acontece algo impressionante com as pessoas quando o coração se abre. Os olhos crescem e brilham. Elas sorriem sem acanhamento. Como dizia minha irmã caçula, socorro, não consigo parar de sorrir. A compreensão inunda sua mente. E o terceiro olho, o chakra, ou centro de energia, da fronte, se abre, trazendo visões e insights repentinos. Se tratar com ternura e compaixão, o medo que faz seu corpo tremer, ou as contrações que causam a dor que sente. E se, além disso, conseguir falar com seu corpo como falaria com o filho que caiu de sua primeira bicicleta grande, você entrará no campo do coração. É essa vibração específica, que os budistas geralmente chamam de dignidade centrada, que o ajudará a discernir sua frequência original. Experimente isto. Intua o corpo para sentir sua vibração pessoal. Esta semana, pelo menos uma vez por dia, centre-se. Concentre-se no interior de sua pele, no ponto eletromagnético central que está em seu cérebro, e seja receptivo a tudo o que perceber. Intua seus tecidos, órgãos, ossos e células. Que sensação a vibração provoca? Há alguma vibração superficial que lhe parece hiperativa ou subativa? Descreva-a em seu diário com adjetivos baseados nos sentidos. Qual o som que ela tem? Com que se parece? Qual a sensação sinestésica que ela provoca? Que sabor tem? Qual o seu odor? Há alguma emoção que você naturalmente associaria à vibração? Sinta além de todas as vibrações, superficiais indo aos lugares mais recônditos de seu corpo e à frequência nuclear de seu coração. Que sensação essa vibração estável provoca? Descreva-a em seu diário com adjetivos baseados nos sentidos. Qual o som que ela tem? Com que se parece? Qual a sensação sinestésica que ela provoca? Que sabor tem? Qual o seu odor? Há alguma emoção que você naturalmente associaria à vibração? Com o tempo, detecte suas formas habituais de encobrir sua frequência original com vibrações superficiais e veja se consegue pegar-se desafinando. Então, treine render-se novamente a seu âmago. Não busque uma mudança de forma. Apenas desfrute de ser. Sua frequência original não é tão alta quanto real. É verdade que sua frequência original é muito alta, mas seria um erro pensar que você pode chegar a ela aumentando sua vibração ou tentando ter um tom alto. Se usar da vontade para tentar ter ou ser alguma coisa, significa que, no fundo, você acha que ainda não a tem ou não é naturalmente desse jeito, que há uma distância a percorrer ou um obstáculo a vencer. Quanto mais você tentar, mais estridente e frágil ficará sua vibração, e mais longe você ficará de sua frequência original, naturalmente alta. Você não precisa gerar sua frequência original. Ela sempre se irradia livremente. Basta entregar-se a ela. Quanto mais honesto for, mais fácil será você continuar sintonizado com seu eu mais verdadeiro. Sua vibração pessoal pode variar de minuto a minuto, mas a meta é mantê-la em sintonia com sua frequência original para que, por fim, ela se torne sua frequência original. Como Lisa, é possível reconhecer a frequência original por meio de uma qualidade própria da alma, como êxtase, alegria, generosidade, doçura, regozijo, sinceridade, dignidade ou disposição para rir e se envolver, ou por uma textura de energia cuja sensação é como seda, manteiga macia, diamante, ar das montanhas ou água corrente. É possível senti-la de um modo quando em silêncio ou meditando, e de outro quando em ação. Às vezes você consegue concentrar-se em sua frequência original por meio de um processo que consiste em contrastar os antigos estados de frequências mais lentas, que você presumia que eram normais, com estados mais elevados, de que talvez só se lembre vagamente. O objetivo é tirar uma foto do estado de sua frequência original, com detalhes táteis, para que você não perca a noção dele. Você precisa de um sentimento confiável em que possa voltar a centrar-se quando perder o equilíbrio por causa de pessoas agitadas ou feridas, quando fugir de seu corpo graças a experiências que lhe façam lembrar de traumas do passado ou quando estiver aturdido pelo excesso de opções. Precisamos ficar imóveis e continuar em movimento, em outra intensidade. Qual é a pior resolução que você consegue imaginar? Imagine-se num estado mental
em que está preocupado com problemas e questões problemáticas. Talvez outras pessoas o estejam incomodando e distraindo, ou você esteja consumido demais para raciocinar com clareza. Talvez você esteja preocupado com um fracasso ou com a saúde de uma pessoa querida. Há um estado de espírito em que todos nós caímos que promove ansiedade e agitação. Veja se é capaz de provocá-lo e senti-lo temporariamente. Experimente isto. Liste suas preocupações negativas. 1. Com base em seu estado de preocupação, liste as coisas que se enquadrarem nas seguintes categorias. Que problemas você está tentando resolver? Que questões você está trabalhando em seu processo pessoal de crescimento psicológico e espiritual? Que feridas antigas estão vindo à tona? O que, em relação ao ambiente e a outras pessoas, o tem incomodado ultimamente? Com quem você está preocupado e por quê? O que o está amedrontando ou provocando sua ansiedade? O que gera caos em sua vida agora? O que você fisicamente precisa e deseja agora que não está obtendo? De que você se sente emocionalmente privado? Que você está resistindo? Onde está o conflito em sua vida? Que coisas o fazem sentir-se contraído quando pensa nelas? De que modo você se sente preso? De que modo você se sente subjugado? Em que parte de sua vida você acha que algo é injusto? 2. Amplificando e lembrando as situações específicas em que sua vibração pessoal se retrai e as preocupações ou densidades se acumulam, é possível perceber facilmente seu estado de ser de baixa vibração, algo que gosto de chamar de antiga realidade. Em seguida, escolha alguns dos itens que relacionou acima e escreva sobre as sensações específicas que detecta em seu corpo quando sintoniza vibrações negativas. Sinta a realidade. 3. A partir do estado de tensão e ansiedade que você criou, ao listar e sentir as condições que o restringem, projete sua vida no futuro e faça um quadro com a pior resolução que consegue imaginar. O que pode acontecer se tudo der errado, você tiver azar e ninguém o ajudar? Imagine tudo em detalhes e tire uma foto mental para poder recordar depois. Então expire e relaxe, esticando o elástico de seu estilingue para trás ao máximo. Quando o soltar, você irá o mais longe possível em sua realidade positiva. A questão aqui é reconhecer conscientemente quanto a realidade negativa é terrível e identificar as sensações específicas do corpo que acompanham esse estado vibratório. Talvez você note um aperto na garganta ou no peito, uma sensação de frio e suor, ou uma tendência a hiperventilar. Talvez se sinta pesado e escuro por dentro, ou queira explodir como uma bomba atômica e acabar com tudo à sua volta. Essas tendências estão relacionadas a seus métodos de gerenciamento inconsciente do estresse. Qual o melhor cenário que você consegue imaginar? Agora mudemos de marcha e pensemos nas coisas que você aprecia ou gostaria de fazer pelos outros. Talvez você esteja sonhando com a viagem que fará nas férias, uma peça que vai assistir ou um projeto criativo que está prestes a iniciar. Talvez você esteja feliz por um amigo que teve muita sorte. Há um estado de espírito, bastante contrário ao anterior, em que todos nós caímos que promove entusiasmo e fluxo. Provoque-o e sinta-o. Experimente isto. Liste suas experiências positivas. 1. Com base em seu estado feliz, liste reações às seguintes categorias. À medida que entra em contato com lembranças e experiências, sinta seu corpo abandonar qualquer resquício de contração deixado pelo exercício anterior e entrar numa ressonância que desperta facilmente as qualidades de sua alma. Recorde uma ou mais experiências em que seus instintos o levaram a uma grande decisão. Uma oportunidade fabulosa lhe caiu no colo ou alguém foi incrivelmente generoso com você. Você conheceu pessoas especiais que eram como almas gêmeas suas. Você foi generoso sem se preocupar com retribuição ou agradecimento. Você ouviu informações e verdades importantes que o animaram a voltar a crescer. Você estava tranquilo, satisfeito, grato e em paz, com a sensação de que tudo estava bem. Você teve uma visão que conseguiu tornar realidade de acordo com seus próprios padrões. Sua imaginação fluiu e você, magicamente, teve ideias maravilhosas e originais. Você viveu uma fase de sincronicidade, sorte, fluxo e cooperação por parte de pessoas talentosas. Você recebeu exatamente o que precisava, sem ter de pedir nada. Seu bom humor era tanto que ninguém conseguiria arruiná-lo. Você estava com
um animal especial ou num lugar especial, na natureza, sentindo-se ligado à vida e talvez a uma sensação do divino. 2. Amplificando e lembrando as situações específicas em que sua vibração pessoal se expande, quando a sorte e o sucesso se acumulam para gerar maiores possibilidades. É possível facilmente identificar e sentir sua frequência original e a nova realidade. Em seguida, escolha alguns dos itens que relacionou acima e escreva sobre as sensações específicas que detecta em seu corpo quando sintoniza vibrações positivas. Sinta a realidade. 3. A partir do estado de entusiasmo e centramento que você criou ao listar e sentir as experiências positivas que teve, projete sua vida no futuro e faça um quadro com a melhor resolução que consegue imaginar do ponto de vista que tem hoje. O que pode acontecer se tudo correr bem, você tiver muita sorte, todos o ajudarem e todas as qualidades positivas aumentarem naturalmente e suas capacidades se ampliarem? Imagine tudo em detalhes e tire uma foto mental para poder recordar depois. Então expire e relaxe. Mais uma vez, a questão é reconhecer conscientemente quanto a realidade positiva é maravilhosa e exaltante, e identificar as sensações específicas do corpo que acompanham esse estado de alta vibração. Talvez você perceba um calor que se irradia, uma sensação de alívio, energia borbulhando, uma expansão de seu campo energético, ou uma vontade de sorrir ou brilhar. Talvez você se sinta cheio de generosidade, amor e ternura. Talvez você se sinta excitado, como um cavalo de corrida prestes a entrar na raia. Experimente isto. Passe livremente de um estado a outro. Agora você tem 2 estados de ser bem definidos pelos quais pode optar. É como a briga de 2 oponentes por um prêmio. De um lado, o ilusório estado vibratório infernal, que o enrola para não sentir sua alma. Do outro, a verdadeira frequência original do céu, que revela quem você é. Você tem oscilado aleatoriamente entre as duas, sendo primeiro uma e depois a outra. Mas agora é hora de assumir a responsabilidade por sua oscilação. Assim, você não ficará tempo demais no mundo do medo, nem sofrerá desnecessariamente. 1. De seu atual ponto de vista, que é o de quem acaba de estar em sua frequência original. Experimente passar para o lado oposto e voltar a fundir-se com o estado de contração e sacrifício da pior resolução possível. Relembre sua lista de problemas e preocupações e mergulhe novamente nesse estado de ser. Observe a sensação provocada. 2. Agora relaxe e volte à sua frequência original. Reveja sua lista de experiências positivas e entre em outro estado de espírito, sintonizando com essas vibrações mais altas. Observe como se sente e quais as mudanças em seu corpo. 3. Agora volte à vibração contraída e entre em sintonia com ela. Funda-se com ela e torne-se essa vibração. Observe a sensação provocada em seu corpo. Ele gosta desse estado? 4. Agora volte à sua frequência original. Sinta a cordialidade, o relaxamento, a naturalidade, a fluidez, a permissão. Seu corpo gosta desse estado? Depois de oscilar entre os extremos da pior e da melhor resolução possível, você perceberá que voltar ao estado mais denso, contraído, dá um certo trabalho. Depois de algumas vezes, seu corpo provavelmente perguntará: mas eu tenho de fazer isso? Não é fácil se fechar e manter esse nível de contração e falsidade, mas é evidente que fazemos isso o tempo todo. Por outro lado, você vê como as coisas funcionam sem esforço quando está em seu estado de melhor resolução possível, em sintonia com sua frequência original. Cabe a você escolher como quer se sentir. Está esperando a hora em que vai se sentir bem? Todo dia, nas pequenas e nas grandes situações, temos a opção de estar retraídos e ansiosos ou em casa, no centro. Cabe a nós decidir como queremos nos sentir e quem desejamos ser. Ninguém conseguirá criar condições para nosso bem-estar se não decidirmos por ele. Chega um momento na vida de todo mundo em que simplesmente temos de decidir ficar bem, sentir-nos saudáveis e não esperar que as situações melhorem ou que os problemas se resolvam. A vida é curta, então devemos aproveitá-la. E desfrutar cada momento, um de cada vez, não é tão difícil assim. É aqui que temos de ser brutalmente honestos e fazer-nos certas perguntas devastadoras, humilhantes e, apesar de tudo, libertadoras. Estou sofrendo para punir alguém? Estou atrasando o meu crescimento por querer obstinadamente que as pessoas me deem segurança
Ou façam as coisas por mim? Estou hesitando em viver uma vida boa porque não quero admitir que cometi um erro? Estou mantendo meu sofrimento por preguiça de pensar em alguma coisa melhor? Tenho orgulho de mim mesmo? E a maior de todas as perguntas é: estou disposto a renunciar ao velho, transformar-me e saber como é bom quando não estou no controle? Enquanto pensa nas respostas a essas perguntas, observe quais são as suas desculpas. Como você explica a falta de coragem para si mesmo e para os outros? Nós todos temos justificativas para não viver plenamente. No entanto, cada vez que você recita as suas, num nível profundo gera uma vergonha que dificulta a entrega. Vale a pena lembrar que este mesmo corpo que está sentado aqui agora, com suas dores e prazeres, é exatamente o que precisamos para ser plenamente humanos, plenamente despertos e plenamente vivos. Pema Nao. Shudram, analise sua vida e veja a quem ou a que deu o poder de tirá-lo do santuário de sua frequência original. O que você deixou tornar-se mais importante que sua paz interior? A negatividade da política? Uma doença? Um chefe louco? Motoristas grosseiros? Os cães do vizinho que não param de latir? Um irmão alcoólatra ou a falta de um bilhete de agradecimento? Se quiser continuar adentrando sua nova vida de alta frequência, você terá que tomar de volta o poder que deu a todas essas coisas. Isso significa que, quando elas surgirem, você as deixa de lado e, em vez de sua frequência irritada, prefere sua frequência original. Você se volta para as nuances da influência positiva de sua frequência original sobre seu corpo, suas emoções e sua mente. À medida que for se convencendo a viver em sua frequência original e a voltar a ela assim que perceber que se afastou, você pode fazer a si mesmo algumas declarações que o ajudem a lembrar-se de que a realidade de sua frequência original é a única realidade, como: vou parar de passar minhas dores e sofrimentos para os outros. Não farei nem direi nada que faça as pessoas sofrerem física, emocional ou mentalmente. Não pensarei nada, seja a meu próprio respeito ou a respeito de outrem, que reduza nosso potencial ou nossa magnificência. Buscarei as boas razões em minha experiência. Serei compassivamente honesto. Confiarei e agirei com base em minha alma em todos os momentos. Quando escolhe intencionalmente sua frequência original, você não está fazendo outra coisa senão catalisar sua própria iluminação e a de todos os demais. Seu corpo de luz límpida está no comando. Para encontrar-se e manter sua frequência, quando está num contexto pouco familiar, é importante lembrar-se de quem você é. Você é um ser ilimitado, que é feito de consciência e energia, e está ligado a tudo o que é por meio de um campo unificado, que coordena e regula com perfeição o fluxo da criação. Sua substância básica é a luz. Quando comecei a fazer leituras intuitivas de vida para outras pessoas, ensinaram-me a dizer em silêncio a meus clientes: a luz em mim conhece e ama a luz em você. Sentindo a verdade disso, criava-se imediatamente uma sintonia importante. Ao longo dos anos, passei a ver a energia da alma das pessoas como uma luz límpida e transparente. Ela não retém nada, não tem bloqueios, e de um modo brilhante é pura e clara. A meditação a seguir o ajudará a reencontrar sua frequência original quando a perder. Com a prática, você aprenderá a fazê-la em instantes, antes de uma reunião, quando estiver fazendo uma palestra ou até quando estiver dirigindo. Experimente isto. Ative seu corpo de luz límpida. 1. Acalme-se. Centre-se em seu corpo. Fique 100% no momento presente e crie paz e receptividade. Relembre sua lista de experiências positivas. 2. Imagine que seu corpo de luz límpida aparece por trás de suas costas. Esse corpo é igual a você, só que é feito de luz pura e transparente e não tem feridas nem bloqueios. Seu corpo de luz irradia sabedoria, amor, harmonia e conhecimento da abundância. Ele dá um passo à frente e põe as mãos em seus ombros. 3. Com a imaginação, sinta a vibração mais alta de seu corpo de luz, dê-lhe as boas-vindas e sintonize a frequência. Enquanto o faz, seu corpo de luz entra em você, fundindo-se com você perfeita e facilmente. 4. Ele corresponde perfeitamente ao seu corpo físico. Cada parte sua corresponde à sua contraparte física. O coração de luz funde-se com o coração físico. As células de luz correspondem às células físicas.
O cérebro de luz junta-se ao cérebro físico. Sem pressa, perscrute as várias partes de seu corpo enquanto esse processo se verifica. 5. Entregue-se ao corpo de luz quando ele assumir o controle, dizendo: você sabe administrar este cérebro, este coração, estes pulmões, estas mãos, esta voz. Mostre-me como. Sei que você me renovará, reorganizará e ensinará. Caia em sua própria luz e sinta-se amparado. 6. Uma coisa estranha acontece. Enquanto deixa seu corpo de luz límpida ganhar o controle para guiá-lo, você atinge um ponto de saturação em que reage e percebe que é o corpo de luz límpida. Sua identidade muda. Ao ouvir a voz do corpo de luz límpida dando-lhe orientação, você percebe que é a sua voz. Talvez você diga: agora estou aqui e sei o que é real. 7. Deixe que a luz límpida impregne não apenas cada célula, como também suas emoções, sentimentos e pensamentos. Deixe que ela atue sobre seu cérebro e seu corpo, dissolvendo as sombras, preenchendo as lacunas, aperfeiçoando todos os seus sistemas, apagando dúvidas e preocupações, abrindo novos caminhos e reprogramando você com frequências atualizadas. Continue no silêncio. 8. Agora, entre em consonância com o diapasão da vibração de seu corpo de luz límpida e deixe que as ondas de sua luz e de seu tom original ondulem através de cada espaço de seu corpo e saiam por sua pele para o espaço ao seu redor. Deixe-a expandir-se até o universo, se quiser. À medida que se expande, sua luz límpida se junta à luz límpida da presença que encontra em todos os lugares. No centro da luz, você consegue escutar ou sentir o tom eterno e indestrutível, ou frequência original, de sua alma. Viver em sua frequência original torna sua percepção mais clara. À medida que você se acalma e se centra mais, as pessoas que o rodeiam podem estar chegando às partes anteriores, mais caóticas do processo de transformação. Talvez você se sinta tentado a fundir-se com os que estão sofrendo para ajudá-los. É provável que você seja tirado de seu centro e jogado em frequências inferiores 100 vezes por dia. Você terá de ser extremamente gentil consigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, disciplinado para escolher mais uma vez. À medida que for se acostumando a viver em sua frequência original, talvez as pessoas o procurem para descobrir que qualidade especial é essa que você tem. Cameron, que é consultor administrativo e praticante de artes marciais, descreveu como a firma em que trabalha, que fora fundada por 2 visionários, foi comprada recentemente por uma grande empresa de tecnologia. O novo diretor-geral é impessoal, detesta gerentes e deixa de transmitir informações importantes. O resultado é que ninguém mais sabe como acompanhar o próprio desempenho, definir metas e resolver problemas. A empresa deixou de ser um lugar maravilhoso para se trabalhar e transformou-se num verdadeiro hospício. Com seu conhecimento dos fluxos e estados de energia, Cam observou a mudança e os padrões que estão ocorrendo sob a superfície. Ele disse que não tem nenhum subordinado no trabalho, mas como é geralmente centrado e calmo e deixa o coração aberto nas situações problemáticas, as pessoas o estão procurando para se orientar e boa parte de seu tempo está sendo consumida na ajuda aos colegas. É interessante ver que as pessoas reagem à realidade energética interior. Cam não é o líder do grupo, mas sua energia é a mais confiável. Porém, ele também está se sentindo acuado, já que todos os dias está cercado por um campo de energia caótica. Ele acha que vale a pena continuar mais um tempo nesse emprego porque está praticando manter sua frequência original, mais ou menos como pratica o Aikido, mas também acha que está desperdiçando seu talento nos jogos de energia que estão ocorrendo lá. Ele prevê que em algum momento do futuro próximo vai acabar encontrando outra situação na qual as pessoas estejam mais na sintonia em que ele está. O privilégio da vida é ser quem você é. Joseph Campbell. Só para recapitular, você atingiu um grande momento de virada, no qual está pronto para abrir mão da antiga realidade baseada no medo e adotar a realidade baseada na alma. Para tanto, você precisa parar, estar presente no corpo e encontrar sua frequência original, a vibração de sua alma que se expressa através de seu corpo. Seu ego e sua força de vontade não podem controlar tudo. É hora de só ser e ficar com a vida como ela é. Entregando-se,
você passará a um estado de plenitude no qual sente que algo de autêntico está amadurecendo dentro de você, embora não possa apressar esse amadurecimento. Na hora certa, e quando você menos esperar, soluções perfeitas e novas ideias surgirão espontaneamente, trazidas pelo entusiasmo, confiança e expectativa positiva de sua frequência original, entrando mais fundo em seu corpo, acalmando-o, abrindo espaço e eliminando sempre o entulho. Você conseguirá evitar mais depressa as vibrações distrativas da superfície. Você não encontrará sua frequência original aumentando a vibração para um nível artificialmente alto, mas sim sendo honesto e verdadeiro a cada momento e deixando que sua energia se irradie naturalmente, sem interferências. É possível encontrar sua frequência original abrindo o coração e praticando a misericórdia. Além disso, vale a pena comparar o que você sente serem as piores resoluções com aquelas que seriam as melhores, oscilando do estado de maior retração ao estado mais aberto e fluido. Assim, poderá identificar o estado de sua frequência original e voltar a ele quando perder o equilíbrio por causa de vibrações inferiores. É preciso ser honesto consigo mesmo e determinar quem você quer ser e como quer se sentir. Ninguém pode fazer isso por você, e há muitas desculpas e mecanismos de retardamento que precisam ser eliminados. Mensagem da frequência original. Como explico na sessão? Ao leitor, incluí estes trechos inspiradores ao fim de cada capítulo, para que você troque sua forma normal, rápida, de leitura por uma experiência direta de um tipo mais profundo. Por meio dessas mensagens, é possível mudar intencionalmente sua vibração pessoal. A mensagem abaixo destina-se a transportá-lo a uma forma de conhecer o mundo que se aproxima daquela com que você experimentará a vida na era da intuição. Para entrar na mensagem da frequência original, basta adotar um ritmo mais lento, menos apressado. Inspire e expire lentamente uma vez e fique o mais calmo e imóvel que puder. Deixe que sua mente fique suave e receptiva. Abra sua intuição e prepare-se para intuir a linguagem. Veja se consegue experimentar as sensações e realidades mais profundas, que ganham vida à medida que você lê. Sua experiência pode ganhar uma maior dimensão, a depender da atenção que você investir nas frases. Concentre-se em poucas palavras de cada vez. Faça uma pausa nos sinais de pontuação e fique com a inteligência que está dando a mensagem, ao vivo, agora mesmo, a você. Você pode dizer as palavras em voz alta ou fechar os olhos e escutá-las na leitura de outra pessoa para ver que efeito tem sobre você. Funda-se com o campo do coração, em toda parte à sua volta. Sinta o repousante veludo negro azulado do espaço profundo. Ele o ampara. Do mesmo modo que o céu ampara as estrelas, flutuando no centro, confiando inteiramente no silêncio envolvente, você está sendo criado momento a momento pela força de uma presença sábia, que jamais o abandona. Sua dádiva da atenção amorosa e constante é a dádiva da vida, a dádiva do eu e a essência do coração. A surpresa é, dentro de seu próprio coração, a presença que cria e vive em cada coração, e você é a presença que vive dentro do grande coração. Imagine, seus relacionamentos, seu trabalho, suas posses, tudo se dissolve. Você não precisa de comida, água, dinheiro nem aprovação. Você não tem nenhuma meta, nenhuma necessidade, nem sequer um corpo. Tudo o que é sólido e lento se transforma em transparência. Você não tem convicção, certo ou errado, memória, crescimento, erro, nada a comunicar. O que resta é uma vibração de luz clara, uma onda de amor. Você é um coração que brilha, flutua, pulsa. É isso que você é, o que você sabe e como sabe. Agora veja, no campo do cosmos, cada estrela brilhante é um coração feito de luz e de presença. E veja também, no campo da Terra, cada estrela brilhante é o coração de um ser que vive ou viveu. Uma é o líder mundial corrompido pelo poder, outra, a mãe que sente fome, outra, seu filho que está morrendo, outra, o mestre ascensionado, outra, a garçonete do almoço, outra, o soldado que não voltará para casa, outra, o anjo que o guarda, outra, seu bichinho de estimação que morreu, e veja, mais perto, no campo do corpo.
Cada ponto brilhante é um minúsculo ser celular, um microcoração que emite e capta luz, transmite amor, um pouco de poeira mágica dando forma à vida. Quando você vê a estrela distante como um coração, ela o vê como uma estrela distante com um coração. Quando você vê o coração imortal da vida na criança que está morrendo, ela celebra com gratidão seu coração eterno. Quando você vê a célula leal como um coração imortal, ela o vê como sua ampliação. Essas linhas de reconhecimento são os fios vibrantes do amor que ligam o cosmos consciente. Esses fios da atenção entretecem-nos no campo de um coração que brilha e ressoa. Esses filamentos de energia são reconhecimento de nossa unidade. Imagine e sinta a imensidão da rede de corações e linhas de corações do campo do coração. Imagine o tom estável, refinado, que dá vida e gera amor reverberando através dele. Esse é o som de casa. Imagine, todos os corações olham para você e o conhecem. Receba, incondicionalmente, a atenção amorosa e passe-a adiante ao atentar conscientemente para os outros. Receba e dê. Receber e dar. A luz do coração banha-o, e você cresce cada vez mais. Você lembra de seu eu, então as ondas continuam, transbordando, cascateando e ondulando pelo espaço. Agora mais amor do coração chega a você. Receber e dar, receber e dar. O coração está batendo no campo do coração, lembrando-lhe, a cada onda, a presença em nós que nos ampara a todos.